Obrigado, Júnior. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus seja louvado até este momento. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, e mantenha ela aberta. E neste momento nada tire a sua atenção. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos, provavelmente, ler novamente os versículos 27 ao 30. Mas antes, vamos orar. Você que já achou o texto, feche seus olhos, a sua fronte, junte a sua fé junto comigo nesse momento. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus santo, Deus glorioso, Pai. Eu te agradeço e te louvo também, Senhor, pelo Deus que Tu és sobre minha vida e a vida do Teu povo. Eu te agradeço nesse momento porque tem nos ensinado, tem cuidado de nós. E que neste momento, Pai, que todo medo, toda ansiedade humana, toda pequenez humana, falha, pecado, que pecador que nós somos, seja esvaziado e seja enchido pelo Teu Espírito Santo, Pai querido. Que seja neste momento a Sua única voz ser ouvida e ensinada nessa noite, Pai. E que a Tua igreja esteja atenta àquilo que o Senhor tem para o Teu povo nessa noite, Pai querido. E que esse ensinamento, Pai, seja algo verdadeiro na vida de cada um de nós. E de forma também verdadeira, Senhor, possamos, Senhor, vivenciar, viver e testemunhar, ó Pai querido. Ó Deus amado, fale com o Teu povo, como tem falado comigo, Senhor. Eu oro, agradeço, pelo nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém, amém. Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 ao 30, diz assim a palavra de Deus. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir ao seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Versículo 30. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Até aí. O que quero conversar com vocês essa noite? Determinação. Talvez para nós é muito fácil definir o que é ser determinado. Porque muitas vezes você, como ser humano, como homem, uma mulher, um jovem que se propõe a fazer algo, a conquistar algo, é necessário ter uma determinação. Para que você possa buscar isso com altivez, com dignidade, e possa conquistar isso de forma real, e fazer, gerar valor sobre isso. Mas essa determinação dessa noite, para nós como crentes, como cristãos, é a defesa da fé do Evangelho. A defesa da fé que nós defendemos, que nós cremos e que nós, principalmente, temos a convicção que é verdade. Por definição, determinação refere-se à qualidade de ser firme. Firmeza significa ser decidido. E ainda ensina, mantendo um propósito claro e perseverando para alcançá-lo, mesmo diante dos obstáculos. Determinação.
A nossa determinação, ela começa no momento que o Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos pecados, e a partir daquele momento, temos como ser dedicado àquilo que Jesus Cristo nos entregou de forma gratuita. A palavra de Deus fala, lá no 27, nós iniciamos, o mais importante é que vocês vivam sua comunidade de maneira digna das boas novas. Primeiro ponto para nós, quais são essas boas novas? Nós, como crentes, precisamos entender, está gravado em nós. Que notícias são essas? Primeiro, Deus ama o mundo. Ou seja, apesar do pecado da humanidade, Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para salvar os pecadores. Nós nos incluímos nisso. Segunda boa nova para nós, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É o que nós devemos defender. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, a ressurreição a prova que Cristo venceu o pecado e venceu a morte. Temos um Deus poderoso. É a nossa fé. Há perdão e reconciliação com Deus, ou seja, todo aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, recebe o perdão. É a nossa fé. O Espírito Santo transforma a vida do crente, ou seja, Deus concede um novo nascimento, nos capacitando de forma diária. E Jesus voltará. Cristo retornará para restabelecer plenamente o seu reino, ou seja, julgar o mundo e levar consigo os que lhe pertencem. É a nossa fé, um pequeno resumo daquilo que devemos defender. E sendo assim, precisamos saber, igreja, e aí é para você, igreja, é para nós, cristãos, que em alta voz diz, sou crente, defendo, sou de Jesus Cristo. A vida cristã não é um parque de diversão, mas é um campo de batalha. Batalha. A palavra nos ensina que a nossa briga não é contra a carne ou sangue. Deus nos direciona e ensina que Satanás está ao nosso redor pronto para nos tragar, nos matar. Estamos sim num campo de batalha. E Deus é tão bom que não permite nós vermos, porque se nós víssemos o que acontece no mundo espiritual, nós não aguentaríamos o que vimos. Mas é sim um campo de batalha, onde nós estamos inseridos, vivendo. Todo cristão foi chamado, não apenas para desfrutar das suas bênçãos, mas também para permanecer firme na defesa da fé desse Evangelho. É claro que somos abençoados. Por mais que você esteja passando, mas somos abençoados. Porque nós estamos aqui. Foi dito no começo do culto, passamos uma semana. Deus entregou suas promessas, os seus cuidados e nos trouxe aqui. Somos abençoados. Ou seja, somos soldados chamados para defender a fé do Evangelho. É o que nos diz o texto da palavra de Deus que nós lemos. Paulo aqui apresenta uma responsabilidade nossa como cristão, como igreja. Responsabilidade. É uma das alavancas que vem da determinação. Responsável. Eu creio que uma igreja, e nós aqui sabemos, pela nossa maturidade de vida, somos responsáveis. Porque como que nós lideraríamos uma igreja? Como que nós criaríamos os nossos filhos?
A fé do Evangelho é o conjunto das verdades reveladas por Deus. A sua igreja, um cristão determinado pode experimentar uma alegria absoluta no Espírito Santo, desde que seja fiel, determinado, corajoso diante da sua palavra e do seu ensinamento. É possível viver numa batalha, no mundo já do maligno, bem diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, sim. Judas escreve no versículo 3: defendo a fé que de uma vez por todas foi confiado ao povo santo, ao povo separado por Deus. Nós somos separados para Ele. A palavra é muito cara, defendam a fé que eu lhe dei. Paulo, posteriormente, ele alerta em 1 Timóteo 4,1: nos últimos tempos, alguns apostatarão da sua fé. E aí é um perigo para nós. Paulo nos alerta. Nós vimos as boas novas. E talvez você aqui, como igreja, esteja frio na fé. Esteja gelado naquilo que os seus olhos estão vendo. E isso é para nós, igreja. Não é algo distante, é nós que temos que ver isso dentro de nós. Apostatar significa abandonar, renegar ou desviar-se da verdade. Uma igreja determinada presta atenção no que está acontecendo em nossa volta. Não podemos nos desviar, se esvaziar de uma verdade. Sabe aquela brincadeira infantil de encontrar coisas escondidas? Está frio, está quente? Jesus está tão perto, mas tão perto à sua volta, que a sua igreja, pelo contrário, vai se afastando por essa frieza. Um precioso tesouro foi confiado por Deus a Paulo naquele momento na sua história e a nós. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 ao 17. Que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim, por nosso Deus bendito. Agradeço àquele que me deu forças. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora fosse eu blasfemo. Paulo diz isso com muita sinceridade. Embora nós, pecadores, falhos, miseráveis, merecedores de toda a destruição, mesmo assim, Deus nos levanta, nos dá força e nos salva. Já seria um motivo suficiente para defender essa fé do Evangelho. Já seria suficiente para lutar todos os dias por essa fé. E começa com a minha vida e com a sua vida. O texto continua. No versículo 14, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé, do amor que vem de Cristo Jesus. E essa é uma afirmação digna de confiança, que todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Somos os piores de todos. Deus nos entregou um tesouro absoluto. Devemos ser soldados para defender essa fé. Mas, entretanto, igreja, preste muita atenção. Existe um inimigo muito próximo para roubar isso de você e de mim.
Um inimigo que se veste de roupas lindas, belas, dos melhores perfumes, da melhor fala, para nos afastar dessa verdade. Se Satanás conseguir afastar o cristão da verdadeira fé, preste atenção, igreja, será fraco o nosso testemunho, será fraco o nosso evangelho. E sabe como você se afasta dessa verdade? Não buscando a Deus, não buscando a verdade, não buscando a justiça, não honrando aquilo que Deus nos concedeu. Eu me afasto disso quando começo a murmurar, reclamar, quando começo a colocar defeito em tudo e para todos, quando começo a olhar para a nossa igreja, para a minha igreja, para a sua comunidade, como algo qualquer, como algo que não é importante mais, como algo que não é mais necessário estar junto. É aí que eu começo a morrer, me esvaziar, virar as costas para a fé do evangelho verdadeiro. É triste ouvir pessoas dizendo, não importa no que alguém acredita, desde que viva corretamente. Essa é uma afirmação extremamente enganosa. Porque as nossas convicções determinam o nosso comportamento. Lembra? Palavra bonita, convencedora, que coloca o homem como centro da atenção, que coloca as riquezas como centro das atenções. Convicções erradas, inevitavelmente produzirá uma vida errada. É natural isso. Convicções que não vêm da palavra de Deus, do ensinamento de Jesus Cristo, das boas novas, vai te conduzir às coisas erradas. Vai te conduzir à destruição. E vai conduzir a igreja para a destruição. Toda a igreja local está apenas uma geração distante da sua extinção espiritual. Caso deixe de transmitir uma palavra fiel, determinada. E aí uma pergunta para nós. Para perseverar a integridade da fé do Evangelho, Paulo nos ensina 3 elementos importantes para nós. Olha aí na sua Bíblia, versículo 27. Uma vida digna das boas novas. Ou seja, o mais importante é que vocês vivam de maneira digna das boas novas. Dignidade. Fazer valer a pena. Primeiro ponto para nós viver de forma digna. Todo cristão deve ser coerente. Olha o versículo 27, parte A. Vivam de maneira digna as boas novas de Cristo. Digno, ou seja, garante que diferentes partes de todo se conectem de forma harmoniosa, sem contradições. Dignidade. O cristão sendo coerente, ele é um verdadeiro testemunho. Não adianta você vir aqui, falar bonito, orar bonito, cantar bonito, e quando você sai por aquela porta, é algo totalmente ao contrário. Coerência. Pai e filho é um exemplo claro disso. Filho, isso não pode ser feito.
Você não pode jogar esse lixo no chão, filho. Você não pode falar alto com a sua mãe, com o seu pai, filho. E quando você vira as costas, você fala alto com a sua esposa. Você pega o seu papel de bala, joga no chão na frente do seu filho. Sabe, filho, Jesus Cristo me salvou. Sabe, filho, eu lá atrás poderia estar morto, traficando, me prostituindo, mas Jesus me salvou, estou aqui com você. E quando sai na rua com o seu filho, você olha para as mulheres do lado. Crente é coerente. Se você quer defender a fé do Evangelho, seja coerente, igreja. E de novo, isso é para nós, crentes. É para nós. A maior arma contra o inimigo não é um sermão eloquente, ou seja, a maior arma é uma vida coerente. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui somos apenas uma colônia do Senhor. A nossa vida deve ser pautada como cidadãos dos céus. De que vai com o Senhor. A igreja. Devemos constantemente nos perguntar, igreja. Minha vida é digna do Evangelho que professo? Se pergunte você agora mesmo diante do Senhor. Faça uma reflexão. Se você consegue responder essa pergunta de forma muito clara, direta, sem qualquer tipo de peso, de constrangimento diante de Deus. A minha vida professa aquilo que eu prego, aquilo que o Evangelho, as boas novas foi concedido a mim, sem qualquer tipo de merecimento. Efésios 4, versículo 1 declara: vivam de modo digno do chamado que receberam. Colossenses 1,10 acrescenta: vivam de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor. E como é que a igreja agrada ao Senhor? Sendo coerente com as suas palavras. Talvez você aí não tenha ideia, mas alguns que já, como os pastores que já pregam, qual é o tamanho do peso de estar aqui falando isso. Mas isso é bom, porque nos aproxima de Deus. E nos dá força, nos dá casca, maturidade. Não praticamos boas obras para conquistar a salvação, ou seja, vivemos corretamente porque já fomos salvos. Percebe a diferença? Não é ser corretinho para ganhar coisas. Sou salvo. E é uma consequência da minha mudança de vida. O único evangelho que muitos conhecerão será aquele refletido em nossa vida. Em nossa vida. Talvez aquele seu amigo, seu parente, nunca vai entrar dentro de uma igreja. Mas você é a igreja que se move. E você é o testemunho real que essas pessoas vão ver. Uma igreja que vive aquilo que crê, derrota o inimigo. Olha para isso, igreja. Uma igreja que vive o que crê, o que prega de forma verdadeira, o inimigo se afasta. Resistir o inimigo. Mas uma igreja que se envergonha do Evangelho, uma igreja que se preocupa em somente fazer barulho, uma igreja que não se investe na educação cristã, está perdendo tempo.
segundo elemento para nós, para defendermos a fé, 27, parte B aí na sua Bíblia. Cooperação. Firmes e unidos em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Juntos pela fé do Evangelho. O cristão determinado compreende que a batalha nunca é individual. Não é individual. Por que vocês acham que nós oramos aqui juntos? Por que você acha que nós nos colocamos humilhar diante de Deus, nos expondo à nossa necessidade, para que nós sentimos penas uns dos outros? Sentimos amor uns pelos outros. Buscamos a Deus em comunidade. Oramos uns pelos outros, porque sabemos e cremos que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Precisamos juntar as nossas fés, um pelo outro. E é exatamente essa unidade que produz alegria, mesmo durante os conflitos. Entretanto, igreja, preste atenção nisso. Uma cooperação possui limite espirituais. Que aí é um ensinamento para nós. Paulo ensina em 2 Coríntios 6, 14 e 18 que não devemos entrar em julgo desigual com aqueles que rejeitam a Cristo. Não é só questão de relacionamento amoroso, não. Sabe aquelas amizades que ofendem o Evangelho? Será que você já ouviu, poxa, você se converteu, você sumiu, não aparece mais? É um preço. E muitas vezes é necessário. Efésios 5,11 orienta: não participe das obras infrutíferas das trevas. Muitos encontros do seu dia a dia, talvez, do seu convívio de amizade, talvez, é infrutíferos. Não gera valor a nada. Você não tem que ignorar, virar as costas, xingar, ofender. Tem que permanecer firme na sua fé. E quando te for oferecer algo prostituto, tem que ser firme e dizer não, porque você agora é diferente. Você é separado para Deus. Você agora, a sua vida deve gerar frutos, deve gerar valor na sua conduta, na sua história. Não é algo qualquer mais. Você pertence à igreja de Jesus Cristo. Somos cidadãos dos céus, por isso caminhamos de maneira coerente, trabalhamos de maneira cooperativa, ou seja, fazemos parte do mesmo corpo e lutamos pela mesma fé. Isso é fundamental para o povo de Deus. Aqui temos a mesma consciência de maturidade daquilo que cremos. Somos uma igreja cristã que crê em Jesus Cristo de forma absoluta, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E terceiro ponto para nós, aí na sua Bíblia, versículo 28 e versículo 30. Já estou partindo para o final. Terceiro elemento para nós defendemos a fé: confiança. Confiar. Paulo agora trata da coragem diante da oposição. Um crente determinado é corajoso.
Um crente determinado se coloca presente numa verdade, mesmo que você seja ouvido, ofendido. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Quantas vezes você já ouviu isso, que se opuseram a você? Uma palavra que você deu? Nossa, mas você não vai sair comigo? Passamos a semana inteira num trabalho difícil, vamos lá tomar uma. Você não vai? Você não faz parte da equipe? É apenas um exemplo. Não se deixe intimidar. Crente cristão não se intimida. Ah, você tem certeza que você vai continuar com aquele ministério, com aquele projeto? Não está gerando nada aos teus olhos. Mas para Deus está vendo tudo. Nossa, você vai mesmo naquela entrevista de emprego? Aí vem aquele amigo dizer, não vai não, não vale a pena, é muito longe. Não é a sua coragem. Nenhum cristão deve buscar conflitos desnecessários. Entretanto, também não pode fugir deles quando a verdade do Evangelho está sendo atacada. Você não deve ser nenhum louco, atirando para todos os lados. Mas não podemos nos calar quando ofende o nosso Deus. Quando ofende o nosso Evangelho. Não podemos nos calar. Ah, você vai brigar? Você vai atirar nele? Não, testemunha verdade aos olhos deles. Vive de forma verdadeira. Resiste ao pecado, resiste a Satanás. Entrega dignidade, responsabilidade, justiça, honra. Busca isso todos os dias. É isso defender o Evangelho. Paulo apresenta 3 estímulos para fortalecer nossa confiança. Primeiro, as lutas confirmam nossa salvação. Não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Ele. Paulo chama isso de comunhão dos seus sofrimentos, Filipenses 3, versículo 10. Muitos imaginam que aceitar Jesus elimina todos os problemas. A Bíblia ensina exatamente ao contrário. Jesus afirmou em João 16, 33, no mundo vocês terão aflições. Você lutar, fica muito claro na minha vida e na sua vida, que nós somos salvos. E Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Um dos nossos privilégios ainda nesse tempo, temos a capacidade, a oportunidade, a liberdade de estarmos aqui. Mas se você, crente íntimo com o Senhor, vai perceber no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu dia a dia, na loja que você entra, no supermercado que você entra, há uma perseguição sutil em cima dos cristãos. E se você não se posicionar, não se colocar presente, testemunhar, a sua defesa está sendo falha.
O sofrimento por Cristo não é um sinal de abandono, mas de pertencimento. Olha só para isso, igreja. Nós pertencemos a Deus. As lutas podem ser físicas, visuais, pode ser na sua intimidade, onde você vive lá no seu quarto. Mas quando você clama, o Espírito Santo olha e diz: não, você é meu. E você está aqui porque você pertence a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Porque o mundo inteiro ao derredor está pronto para matar você e eu. Sabe quando você saiu para a rua, para caminhar, para a academia, para trabalhar no mercado? Era uma oportunidade, Satanás, de matar você. Mas você está guardado, porque nós pertencemos a Deus. O segundo estímulo para nós, versículo 29, olha aí na sua Bíblia. Sofrer por Cristo é um privilégio. Vocês receberam o privilégio de sofrer por Ele. Mas como assim privilégio sofrer? Como que um sofrimento é um privilégio? A palavra aqui utilizada é a ideia de uma dádiva concedida por Deus. Se sofrêssemos apenas por nossos próprios erros, isso não teria valor nenhum espiritual. Mas sofrer por Cristo é uma honra, ou seja, Ele sofreu por nós. Jesus Cristo. E demonstramos nossa gratidão estando dispostos a sofrer por Ele. Talvez o sofrer não é uma dor física, humana. O sofrer pode ser uma palavra aferida a você. Pode ser uma rejeição de um trabalho profissional. Pode ser um isolamento de um seu familiar que não aceita a sua conversão. Sofrer por Cristo é uma dádiva, é um privilégio, porque Ele sofreu por nós. E é Ele que vem buscar a sua igreja. É Ele que nos entregou as boas novas. E o terceiro e último estímulo para nós, que não estamos sozinhos na batalha. Olha aí no versículo 30 da sua Bíblia. Estamos juntos nesta luta. Por isso é tão importante e tão fundamental que a igreja esteja unida. Por isso é tão importante a nossa defesa de estarmos juntos nesse momento como igreja. Satanás tenta convencer o cristão de que ele luta sozinho, ou seja, isso é mentira. Paulo lembra aos filipenses que ele também enfrentava as mesmas batalhas. As mesmas batalhas. Os irmãos sofrem juntos, oram uns pelos outros, fortalecem-se mutuamente. E essa comunhão fortalece a nossa perseverança diante das dificuldades. Fortalece a nossa perseverança no mundo que está aí fora. Os filipenses haviam testemunhado o sofrimento de Paulo lá em Atos 16 e sabia que agora ele continuava firme na presença do Senhor. E é essa firmeza que Deus nos ensina essa noite. Ou seja, toda batalha espiritual exige perseverança. Filipenses 1:28 diz: não se deixe intimidar
isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Percebe a profundidade, a importância dessa palavra do Senhor a nós? Percebe o tamanho, o poder que tem sobre essa palavra, sobre a vida dos seus, nós como igreja? E aqui quero concluir com vocês. Gui, coloca para mim aqui o Salmo 27, versão NVT para mim, por favor. Quero concluir dizendo à igreja: a determinação cristã não é fruto da força humana, não é nosso, mas da confiança em Deus e da fidelidade ao Evangelho. Fidelidade. Quem permanece firme experimenta alegria mesmo no meio às dificuldades, às batalhas. E essa determinação produz em nós marcas evidentes de coerência, cooperação e de confiança. É claro, é automático em nossas vidas. Quero ler com vocês Salmo 27, do versículo 1 ao 7. Queria que você lesse comigo, para nós encerrarmos essa noite. Vocês podem ler comigo essa palavra de Deus? Amém? Salmo 27, do 1 ao 7, diz assim, vamos ler todos juntos. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos, adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderei. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Deus seja louvado pela sua palavra e pelo poder da sua palavra. Uma igreja fiel, verdadeira, defende o seu evangelho. E como eu disse no início, isso é para nós, crentes, igreja. Se pergunte se a sua vida está pautada naquilo que eu creio, que eu defendo, é aquilo que eu quero para a minha vida, para a minha família e para aqueles que eu amo, que é a salvação eterna de Jesus Cristo. E Deus é louvado pela sua palavra. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor. Eu te agradeço por nos conceder a porção da tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem tido um cuidado absoluto com nossas vidas. Senhor, obrigado porque cada passo que nós damos, tu tem nos guardado. De cada pensamento, consciência que nós temos de forma pecaminosa, o Senhor tem nos livrado, tem cuidado de nós, Senhor. Ó Senhor, que verdadeiramente, Pai, o Senhor seja a luz em nossas vidas, em nossa mente, nossa postura, o nosso testemunho, Pai querido. Ó Deus, que toda a hipocrisia seja afastada do teu povo.
Ó Senhor, somos falhos, pequenos e miseráveis. Isso é uma verdade absoluta, porque dependemos exclusivamente de Ti, Senhor. Então nos ajuda, ó Deus, a conduzir nossas vidas pautada naquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Ó Senhor, que a coragem que ainda falte à sua igreja, ó Deus, alimente, Pai querido. A coerência que ainda falta à sua igreja, a confiança que ainda falte à sua igreja, Pai querido, revista no Senhor. Não permita, ó Deus, que nós esfriemos a nossa fé. Não permita, Pai, que nós nos afastemos da Tua fé, da Tua verdadeiro evangelho, Pai querido, das Tuas boas novas, ó Pai amado. Nos ajuda a nos conduzir, nós, nossas famílias, nossos filhos, ó Pai querido. Nos faça, ó Deus, pela Tua permissão, honrar o ministério que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas e nossas condições de realizar de nossa responsabilidade, Pai. Nos conduz, ó Deus, a Tua verdade diariamente, Pai querido. E eu Te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Ó Espírito Santo de Deus, alimente cada um nesse momento. Incomode, se for necessário, o Teu povo, Pai. Porque essa é uma palavra para a Tua igreja, Pai querido. Temos que defender a Tua fé. Esse evangelho absoluto, que traz para nós uma verdade que restaura, ó Pai. Que nos traz de forma clara a Tua salvação, Pai querido. Ó Pai querido, nós Te louvamos, ó Deus. Obrigado por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que tem conduzido nossas vidas e que ainda fará em nosso favor, Pai. E sabendo, Pai, que não é merecido, mas é a Tua graça, é a Tua misericórdia, Pai, em nosso favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Eu oro, Pai, nesse momento, pelo nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, igreja. Júnior? Devolvo a palavra.